Das três nações a constituir a esfera cultural que mais prejudicou a Península Ibérica e seus domínios no além-mar em toda a sua história, a menos conhecida e cujo impacto foi menos analisada, com certeza foi a Holanda, os Países Baixos. País esse que foi muito mais impactante que a própria França, principalmente em seu quesito de espalhar o protestantismo pelo mundo e de constituir primariamente a simbiose com o povo judeu antes mesmo que a Inglaterra o fizesse. A localização geográfica da Holanda se situa no noroeste europeu, sendo banhada pelo Mar do Norte em forma de estuário, o que legou aos holandeses um status de país portuário de onde várias rotas marítimas seriam originadas. Assim, da mesma forma que os anglo-saxões, porém dessa vez excluindo a geografia insular, os holandeses também foram um povo de comerciantes marítimos, fato esse que foi extremamente vital para sua influência e projeção no mundo. Durante muito tempo, a Holanda integrou o Sacro Império Romano Germânico, e a partir do reinado de Carlos V da Espanha, da dinastia dos Habsburgos, os Países Baixos passaram a integrar diretamente sob o domínio espanhol. Essa dominação se deu de forma majoritariamente pacífica, isso até o advento da Reforma Protestante, quando a elite, os comerciantes e marinheiros dos Países Baixos se converteram majoritariamente ao calvinismo, o que gerou um sentimento religioso e independentista contra a Espanha, o que redundaria numa guerra entre vários intervalos de 80 anos de independência. Guerra essa na qual os batavos foram apoiados justamente pelos anglo-saxões e pelos franceses, os quais tinham o interesse de minar a influência dos Habsburgos na Europa. Foi precisamente durante essa guerra que foram empregados ataques às colônias ultramarinas espanholas e portuguesas durante o período da União Ibérica, coincidindo esse com a fundação do Império Ultramarino Holandês. Uma das nefastas consequências dessa guerra foi justamente a instituição do precedente moderno, no qual todas as independências nacionais se dariam na forma da proclamação de alguma república. Apesar de já existirem repúblicas na Europa, como no caso de San Marino e de Veneza, a República das Províncias Unidas dos Países Baixos fora fundada em contrapartida a uma monarquia absoluta, também fora gerada já na Idade Moderna. Como já se pôde notar, é indissociável da política e geopolítica imperial holandesa o seu protestantismo inerente. Isso porque, em virtude da sua política de liberdade religiosa precoce, ela se tornou o centro de concentração e, consequentemente, irradiação do protestantismo no mundo, atraindo os protestantes refugiados de variadas nações para a Holanda. Porém, não atraiu somente protestantes, mas os judeus que vinham sendo expulsos de diversos países na época, o que, consequentemente, atraiu os negócios e o capital judaico para o apoio às empreitadas batavas. Um caso muito pouco comentado, mas de importante materialização prática dessa relação entre judeus, protestantes e holandeses foi justamente a interferência holandesa na Guerra Civil Inglesa, a qual em suma foi um conflito político e religioso integrando os anglicanos, o lado do rei, e os puritanos ou calvinistas do lado do parlamento. Um fato controvertido, porém muito pouco comentado, é que havia movimentação constante da marinha dos puritanos e seus apoiadores entre a Holanda e a Inglaterra, fornecendo, além de um lugar para exílio das elites, apoio logístico, econômico e também militar. Muitos desses puritanos que se exilaram na Holanda durante a Guerra Civil até decidiram entrar num certo navio de nome Mayflower, o qual zarparia para a América do Norte e fundaria as primeiras colônias da Nova Inglaterra, o que seria precisamente o embrião dos Estados Unidos da América. Não bastando esse fato, quando os puritanos vencem a guerra contra o rei e os anglicanos, a chamada Revolução Gloriosa colocou precisamente um rei de origem holandesa, a saber, Guilherme de Orange, para ser o monarca de enfeite do parlamento. Tudo isso apenas confirma a relação de irmandade entre os anglo-saxões e os batavos nos caracteres da insidiosidade, presença marítima e protestantismo. Essa irmandade anglo-batava culminou no que seria chamado da Lenda Negra Espanhola, a qual fora basicamente uma narrativa fabricada por esses dois países para deslegitimar a atuação colonial do Império Espanhol. É justamente da lenda negra que surgem as falácias de que a Inquisição espanhola fora simplesmente sanguinária e matara milhões,
que a escravidão indígena e africana fora dizimatória desses povos e não civilizatória, e que os espanhóis seriam excessivamente brutos e cruéis em sua colonização, ao contrário dos ingleses e holandeses. É claro que isso funcionou como um verdadeiro artífice moderno de propaganda, servindo sempre como ferramenta imperialista de luta legitimatória. Porém, nem tudo são flores, ou melhor, tulipas, nessa irmandade anglo-neerlandesa, pois existiram inúmeras guerras coloniais, simplesmente pelas colônias do Pacífico e das Índias Ocidentais, entre esses dois impérios. O desfecho final delas todas, logicamente, foi que a Inglaterra venceu e conseguiu se tornar hegemônica nos mares, fato esse que teve como consequência dos filhos de Sião migrarem da Holanda para a Inglaterra em seu apoio e capital. Esse ponto, porém, a partir de agora, será visto mais minuciosamente. Uma das maiores exemplificações dessa migração do apoio do povo escolhido do estuário dos Países Baixos para as Ilhas Britânicas foi a passagem da colônia de Nova Amsterdã das mãos do domínio holandês para o inglês. Nova Amsterdã era uma colônia situada na América do Norte que fora fundada pelos holandeses quando estes foram expulsos do Nordeste brasileiro, a colônia da Nova Holanda. Porém, antes da fundação dessa colônia norte-americana, é vital relembrar por que os holandeses atacaram Portugal durante o período da União Ibérica. Isso ocorreu, conforme já exemplificado nesse vídeo, pelo fato de o rei de Portugal à época ser Filipe II da Espanha, sendo a União Ibérica também uma união pessoal sobre sua coroa. Foi a partir desse pretexto que a Holanda usou para atacar primeiramente as feitorias africanas de Portugal e depois tentar atacar Salvador, porém tendo falhado e apenas conseguindo tomar Recife e outras áreas de produção açucareira nordestina, tendo permanecido no Nordeste por 24 anos. Foi durante a administração colonial de Maurício de Nassau que vários judeus sefarditas, já fugidos de Portugal e da Espanha, aproveitaram para investir seus capitais de usura na produção açucareira e no tráfico de escravos no Nordeste, tendo a primeira sinagoga do Brasil sendo aberta no Recife durante essa época. Isso, porém, foi alterado quando Portugal conseguiu retomar as colônias, pois isso inevitavelmente forçou os holandeses e, consequentemente, esses judeus a migrarem seus investimentos e sua produção para as Antilhas Caribenhas primeiramente, levando consigo muitos de seus escravos e também da expertise que eles tinham adquirido no Nordeste. Foi durante essa época que navios holandeses abarcaram no Japão e colaboraram com o então shogunato a acabar com os esforços evangelizadores dos portugueses e também espanhóis, com a expulsão dos portugueses da cidade de Nagasaki e a consequente proibição do cristianismo e fechamento do shogunato do Japão. Voltando ao ponto do judaísmo, o capital judaico em negócios holandeses não se restringiu apenas à escravidão e ao açúcar, tendo muitos desses judeus migrado para a América do Norte na colônia de Nova Amsterdã. Essa colônia, porém, fora cedida à Inglaterra no contexto das guerras anglo-batavas, justamente com intermediação judaica, pela ilha de Rum, uma das ilhas no arquipélago de Banda, na Indonésia, pelo fato de ela ser rica em noz moscada, a Holanda num tratado internacional. O fato que sucedeu essas negociações entre esses dois países foi que a colônia de Nova Amsterdã seria rebatizada da colônia de Nova York. Inclusive, existe o curioso fato de que a família de políticos tradicional dos Estados Unidos, a família Roosevelt, ser de origem holandesa e precisamente ser oriunda de Nova York. Ao fim desse vídeo e série sobre a tríade infernal dos povos da Europa, podemos notar que os efeitos dos holandeses foram os com certeza mais subestimados, tendo esse sendo, na verdade, o verdadeiro pioneiro na inimizade contra a Península Ibérica, o que deu mais impulso ao protestantismo e ao judaísmo, um dos maiores sabotadores das colônias e também um dos principais atores por trás da atuação de vários povos aqui já citados.